CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes da CBN. Gilberto, teve uma corrida essa semana para atualizar o sistema operacional da Apple? Exatamente, Fernanda, a Apple lançou essa semana, na terça-feira, o novo iOS, que é o sistema operacional que equipa, né, todos os dispositivos móveis da Apple. E era uma expectativa muito grande, porque é um sistema operacional que já tinha algum tempo que não tinha atualização, então agora ele foi atualizado e ele teve umas novidades bastante interessantes, viu, para os usuários da Apple. Então vamos falar um pouquinho sobre o dispositivo, sobre a atualização, e depois vamos falar quem são aquelas pessoas ou quais dispositivos que podem ser atualizados a partir dessa nova versão do iOS 7. Então, a grande mudança que houve nesse sistema foi a parte de interface. A Apple, ela simplificou os ícones, simplificou a tela, simplificou a forma de apresentação, de forma que eles ficaram agora, os ícones, por exemplo, ficaram sem bordas, ficaram sem aquele degradê, então, ou seja, ficou um visual mais reto, né, na versão aí dos comentaristas, mais flat, né, então ficou mais clean, vamos chamar assim, né, essa interface. Então, simplificou. As cores também ficaram um pouco mais pastéis, né, as cores lá da interface. Não tem mais aquelas bordas, ou algumas bordas dos ícones ficaram mais tranquilo. Ficou mais translúcido, né, a interface. Então teve uma mudança bastante grande nessa questão de simplicidade, né, da interface. O iOS também agora tem aquelas funções por gestos, né, já tem agora uma navegação por gestos, que fica mais fácil de navegar, né, você, através de gestos ou de mudanças na tela, você já consegue navegar um pouco mais fácil para isso, né. Toda a interface, então, ficou bem mais leve em relação a isso, essa utilização. Quem pode usar, então, quem pode fazer a atualização para essa situação? Quem tem iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, 5C e 5S. Todos esses dispositivos podem ser atualizados para a versão do iOS 7. Ainda Necessariamente precisa de fazer ou não? Não precisa fazer, na verdade ele pode continuar com a versão antiga, né? Quem quiser, quem não tiver interesse, e quem quiser pode atualizar para a versão nova, né, do iOS. Tem também versões do iPad 2, 3 e 4, o iPad mini, né, e o iPod Touch e iPod Touch 5G. Então todos eles podem também ser atualizados para a versão anterior, para a versão nova versão do iOS. Quem tem os modelos antigos, que eu não falei aqui agora, eles vão ter que ficar com a versão anterior do iOS, né? Então, depois de um tempo ele para de rodar? Não. Não? Funciona normalmente, né? Como ele funcionava antes, não tem problema nenhum. Uma coisa interessante é que, lembrando, né, os nossos ouvintes, que quem for fazer a atualização, é importante que ele faça um backup antes, né, de fazer a atualização, porque o processo de atualização ele pode apagar completamente os seus dados, e aí, para evitar a perda, faz um backup dos dados, depois faz a atualização normalmente, né? Então essa é uma boa opção, né, dessa mudança. Quem puder, eu sugiro que faça a atualização. É um sistema mais novo, mais interessante na questão de interface também, sobre isso aqui. Bom, se alguém tem dúvidas ainda, se tem algum tipo de aparelho da Apple e quer saber algum detalhe mais específico sobre a atualização do iOS, aproveite, pode entrar em contato conosco. Isso. Com a participação do Gilberto. Assim, só lembrando, né, que o sistema, como é um sistema mais novo, ele usa melhor os recursos dos smartphones. Então ele tem tarefas, funcionamento de multitasking, funcionalidades novas, né? É um sistema novo, então ele sofreu uma série de atualizações, o que é interessante para o usuário, já que ele tem possibilidade de atualizar, né, ele liga, lembrando que quando ele for atualizar, carregar completamente a bateria e fazer um backup antes de começar a atualização do sistema, né, para isso. Bom, na tua avaliação é positivo? É positivo, acho que é interessante, o sistema tinha esperado há bastante tempo, né, pelos usuários da Apple, e acho que quem tem aparelho que tem essa característica de possibilidade de atualização deve atualizar sim para o iOS 7. Né? Aqui. Muito bem.
Vamos falar sobre a questão do dúvida do ouvinte? O Arildo mandou um torpedo aqui para o torpedo da CBN, né, perguntando, né, como é que ele faz para tirar aquelas janelas que abrem a todo momento lá quando ele está navegando na internet. Muito bem, Arildo, obrigado aí pela participação. E Arildo, esse comportamento de aparecer várias janelas enquanto está navegando, isso normalmente é um indício de que seu computador ou ele tem um vírus ou ele tem um spyware, né? Então, o que ele pode, né, fazer é atualizar o antivírus dele, né, colocar o antivírus dele na última versão ou instalar uma solução de anti-spyware. Com isso, ele vai conseguir bloquear essas janelas, né, e evitar, retirar o vírus caso a máquina dele realmente esteja com um vírus instalado. Então, essa é uma questão importante aí dessa atualização. Ou seja, esse já é um sintoma bastante grave de que provavelmente ele deve ter um vírus no computador dele, né, para isso. Olha que legal, a gente agora há pouco a gente falou, né, que o Arildo nos enviou uma mensagem por torpedo e o Idelson lá em Colatina também está nos mandando uma mensagem dizendo que ele já está super atento às dicas de hoje de tecnologia de Gilberto. Legal, obrigado aí pela participação, pela audiência aqui do CBN Tecnologia. E se você está em Colatina ou em cidades que não estão aqui no reduto da região metropolitana, quiser acompanhar conosco a programação, basta acessar o nosso site, cbnvitoria.com.br. Lá você tem duas opções. Você pode ouvir a rádio CBN ou também assistir as imagens do estúdio da Rádio CBN. Gilberto está aqui, ó, do meu lado, atendendo a todas as demandas de vocês ouvintes. Você tem duas opções de ouvir e acompanhar em áudio e vídeo a programação em tempo real da Rádio CBN Vitória, assim como faz o Edelson lá em Colatina. Legal, muito bom. Bom, respondida a dica do Arildo, a gente também tem uma dica de segurança. Exatamente. O Dropbox, aquele serviço que você coloca os arquivos lá na nuvem, né, e depois você pode compartilhar entre vários computadores, foi descoberto essa semana que ele o serviço acessa os arquivos que você coloca lá. Então, ou seja, a dica de segurança é tomar cuidado, né, com os arquivos que você coloca no Dropbox, porque eles podem estar sendo abertos pelo próprio Dropbox. O Dropbox falou que não era nada demais, porque eles estavam abrindo os arquivos e olhando para ajudar na classificação dos arquivos, né, para identificação dos arquivos internamente, mas é muito estranho. Você pega um arquivo seu, do tipo doc, né, do tipo um arquivo de editor de texto, coloca lá nessa área da nuvem para você compartilhar com outros computadores ou com seus amigos e descobre que esse arquivo foi lido pelo Dropbox ou pelo serviço do Dropbox. Então, a nossa dica de segurança é que, caso você tenha que colocar um arquivo como esse lá no Dropbox, que ele use uma ferramenta, por exemplo, de criptografia, né, que aí pelo menos ele vai evitar que alguém ou que alguma pessoa que não seja a pessoa que ele tenha interesse vai ter acesso aos seus dados, vai abrir os seus dados. E a sugestão é que nunca coloque lá arquivos com conteúdo de informações pessoais, por exemplo, com senhas, números de conta, números de cartão de crédito, porque nesse ambiente, né, da nuvem, a gente nunca sabe quem está podendo ou quem tem acesso aos seus arquivos. Então a dica dessa semana de segurança é que a gente foi visto essa semana que o Dropbox ele acessa os arquivos de usuários, o que é muito estranho, e a dica é não usar esse tipo de serviço com informações ou arquivos que tenham informações pessoais para armazenamento. É para isso aqui. Muito bom. E agora a gente segue para os destaques da semana. Estou surpresa, 7 milhões de brasileiros usam a internet do vizinho? Exatamente, Fernando. Uma pesquisa que saiu essa semana. Usam a internet do vizinho? Eles batem lá na porta do vizinho e deixa eu usar seu computador um pouquinho? Exatamente. Compartilham a rede sem fio normalmente. Então, ou seja, segundo a pesquisa que liberou essa semana, a compartilhamento de rede sem fio chega a 10% dos internautas da faixa social de classe média. Então, um número bastante alto. 7 milhões de internautas usam a internet do vizinho no compartilhamento, né, do acesso à internet. O uso é mais normal para quem tem acesso em banda larga, que aí compartilha, né, divide o acesso à internet com seus vizinhos, que é um número bastante grande. E aí, exatamente nessa notícia, vem uma outra notícia dessa semana também, que a Justiça
decidiu que compartilhar o sinal da internet não é crime, que antigamente era considerado um crime. Você contratar um link da internet de banda larga e compartilhar com o seu vizinho, ou seja, um acesso só e ter duas residências. Isso antigamente era considerado, inclusive nos contratos dos provedores tinha isso como uma cláusula que proibia esse tipo de ação e de atitude, e agora a Justiça veio respondendo uma questão do Ministério Público que acionou a Justiça em relação a isso, o Ministério Público Federal, né, ele decidiu então a Justiça que isso não é crime. Que esse compartilhamento de serviço, quando é feito de forma acordada entre as pessoas, não é o roubo de sinal. Né? Ou seja, eu entrar... Não é você entrar no Wi-Fi do outro. Do outro, exatamente. Não é eu entrar... Você compartilhar o cabo dele. Não, até o Wi-Fi, mas de forma acordada. Exatamente. Eu cheguei lá, tenho um acesso à internet, eu combino com o meu vizinho que a gente vai compartilhar aquele acesso à internet, ele me passa a senha da rede dele, e aí eu uso de forma compartilhada aquele acesso à internet. Então o Tribunal Regional Federal considerou que isso não é uma atividade clandestina de comunicação. E ele não tem, segundo o órgão aqui, a atividade de provimento de internet é um serviço de valor agregado, não estando assim, né, o crime, não estando afeta o crime de compartilhamento do serviço de telecomunicação. Bem interessante, né, uma questão que joga um pouco de luz aí nesse uso da internet ou de compartilhamento de internet entre vizinhos, né? Já que é uma coisa tão comum hoje em dia, né? Muitas pessoas fazem isso. As operadoras têm que ser avisadas disso? Não, já foi publicado, inclusive, isso no Diário Oficial, essa decisão. Isso acho que tem muito a ver também, Fernanda, com o preço. O acesso à internet hoje é muito caro, né? E as pessoas, para reduzir o seu preço, o seu custo, né, no uso da internet, acabam compartilhando com os seus vizinhos sobre esse acesso de internet. Então é uma coisa bem comum, né, encontrado em vários lugares hoje por aí. O Altamir nos envia mensagem pelo Torpedo e diz que o PC dele também costuma abrir janelas sozinho. Então, é vírus. Assim, esse é um sintoma comum de vírus. Pode ser também que o site que ele acessou, se é um site específico, também tem esse comportamento. Mas se isso acontece com muitos sites, ou em qualquer site que ele vai, ou quando ele simplesmente o ato de abrir o navegador, né, o Internet Explorer, o Chrome, o Firefox, já aparece um monte de janela, isso já é um sintoma bem característico de infecção por vírus, né? Isso aqui. Se você usar o bloqueador de pop-up permanente... Ele vai bloquear as aberturas de janela, mas o vírus continua lá. Se for um vírus, o vírus vai continuar lá. Tá. Então, ou seja, por isso que, assim, no primeiro momento, a gente tenta usar o caso mais grave, que é usa o antivírus, atualiza o antivírus, para ver se esse é o problema, né, nessa situação. Por isso que eu comentei também se isso acontece com uma janela, com um site específico, né, isso pode... isso é um problema do site, especificamente. Mas se é uma questão que acontece em qualquer site, ou só no ato dele abrir o navegador isso já acontece, então isso já é um indício forte de que ele está infectado com um vírus, né, sobre isso aqui. Gilberto continua aqui no estúdio para responder as dúvidas que chegam dos nossos ouvintes, e o Alisson nos mandou uma participação pelo Twitter, tá, Gilberto? Legal. Ele fala sobre a bateria para atualização do iOS 7. Uhum. Ele disse que tem algumas pessoas que já estão comentando de que ao fazer a atualização, a bateria vai de água abaixo. Bom, eu tenho acompanhado, pelo menos eu não tenho visto no comentários dessa natureza. É muito novo, na verdade, a atualização saiu essa semana, no meio de semana, e as pessoas começam a atualizar agora essa situação. Eu vou ficar atento a isso, inclusive obrigado aí pela participação, e se tiver alguma novidade em relação a isso, a gente traz aqui no CBN Tecnologia, para a gente conversar e até alertar os nossos ouvintes em relação a isso, né? Ok. Ele traz algumas sugestões também. Legal. É dica de anti-spyware. Anti-spyware. Ele cita aqui Patrícia, me ajuda. É o Malwarebytes, e o anti-malware é free e diz que funciona muito bem. É interessante. O anti-malware free, eu conheço, é uma boa ferramenta também. Junto dela, você pode usar também um antivírus. Então, uma Avast, uma Vira, né? Para fazer a parte de trabalho, tanto de contra o antivírus, também quanto o anti-spyware. São duas ferramentas importantes para você ter no seu computador. Valeu a dica do nosso ouvinte. Vamos para o YouTube?
Vamos para o YouTube. Então, o YouTube divulgou essa semana, através do seu blog, que a partir de novembro a atualização dos aplicativos para smartphones do YouTube vão permitir que eu assista os vídeos offline. Porque hoje em dia, para eu assistir um vídeo no YouTube, eu tenho que estar conectado na internet, né? E aí eu tenho que usar a minha banda lá de internet toda vez que eu assisto o vídeo para baixar de novo o vídeo e assistir o vídeo. A partir de novembro, o YouTube vai passar por uma atualização, o aplicativo do YouTube dos smartphones vai passar por uma atualização e eu vou poder baixar alguns vídeos diretamente para o meu smartphone e assistir quantas vezes eu quiser, mesmo não estando conectado na internet. Uma boa atualização, uma questão interessante, já estava na hora já do YouTube fazer isso, né? Porque muitas pessoas querem baixar o vídeo, mas não querem assistir naquele momento, querem assistir uma outra hora. Ou eles querem baixar com um smartphone conectado no Wi-Fi, por exemplo, que ele não paga, né? Ou seja, não usa a franquia dele de dados, e depois poder assistir o vídeo num outro momento, onde talvez ele não tenha acesso ao Wi-Fi, ou o 3G esteja lento, ou esteja com problemas de acesso. Então é uma atualização bem interessante. Então, a partir de novembro, segundo aí o próprio YouTube, a gente vai ter acesso aos vídeos do YouTube de forma offline. Muito legal, uma novidade bem interessante. Outra novidade que aconteceu essa semana foi que o eBay, o grande site de leilões americano, finalmente vai desembarcar aqui no Brasil, né? Ou seja, um grande site de venda de produtos, né? Ele vai começar suas operações no Brasil e vai começar usando um aplicativo de venda de produtos de moda ou relacionados à moda. O aplicativo ele foi desenvolvido especialmente para o mercado brasileiro, né? E vai integrar aí os usuários do mercado brasileiro com o eBay vendendo produtos relacionados à área de moda. Bem legal também. Também uma boa notícia, o eBay é um excelente site de comércio que lá fora do Brasil faz muito sucesso, tem muitos produtos à venda, produtos bons, produtos de preço bastante acessível, e a gente tem agora essa chegada do eBay ao Brasil, que é uma notícia bem interessante também para o usuário brasileiro. O Alisson disse que a bateria dele está ok, com desempenho normal, depois que ele instalou o iOS 7. O Ender pergunta qual o melhor antivírus gratuito. Antivírus gratuito, eu posso sugerir o Avast e o Avira. São os dois antivírus que eu sugiro para que ele use no computador dele de forma gratuita. E o Claudeni te agradecendo por tirar as dúvidas dele do TVZen, é isso? TVZen, sim, a gente respondeu ele sobre TVZen, que é um aplicativo para smartphone, smartphones que não tem telefone, que não tem recepção de TV digital, é um aplicativo mais um pequeno acessório que você coloca para poder permitir que você assista TV digital em telefones que não têm essa característica. Legal, obrigado, Claudenir, pela pergunta enviada. Mais uma. É verdade que nessa nova versão é preciso deletar o aplicativo do Candy Crush? Isso tem comentado lá, mas não está confirmado ainda não. Algumas pessoas comentaram, falaram que tem que reinstalar ou tem que deletar. Os aplicativos novos do iOS, eles vão passar por uma nova classificação da Apple, né? Então, alguns aplicativos, inclusive, vão passar por uma situação de seleção muito mais restrita que a Apple tem. Então, isso tem uma situação como essa aí sendo comentada no mercado. Ok. Para finalizar, eu tenho o César comentando sobre o YouTube. Ele disse que essa ferramenta acabou com o interesse dele por assistir televisão aberta, de um modo geral. Né? É verdade que muitas pessoas vão lá para o YouTube, vão baixar os aplicativos, seus vídeos e assistir a hora que quiser, no momento que quiser, no tablet ou no smartphone, bem legal. Né? Bom, Gilberto, muito obrigada. Todas essas dicas do Gilberto, detalhes de como você faz a atualização do aplicativo para o iOS 7. Daqui a pouquinho, se você não teve condições de anotar a tempo, em nosso site cbnvitoria.com.br. Legal. Agradecer a todos os nossos ouvintes que mandaram perguntas, participações aqui. Muito legal a audiência de vocês. Espero também, quem quiser mais perguntas, sugestões, o e-mail do CBN Tecnologia é cbntecnologia@gmail.com. Tudo vai estar aqui no site do CBN Vitória e também no meu site, no gilberto.sudré.com.br. Obrigado, Fernando. Até sexta que vem. Obrigado, Fernando, aos ouvintes, e até a próxima sexta.